do mesmo autor de Torto Arado, Doramá ou Odisseia, Histórias, veio para mostrar que Itamar Vieira Júnior realmente sabe muito bem o que está fazendo. Itamar nasceu no Brasil, mas não só no Brasil, como na Bahia e aqui em Salvador, o que é um orgulho gigante pra gente. Seu primeiro livro, Torto Arado, com certeza você já ouviu falar dele, foi um sucesso assim gigantesco de 2020 pra cá e tá sendo cada vez mais falado, já é um livro considerado um clássico, né? Ele nasceu um clássico e eu consigo ver sendo um livro obrigatório nas escolas daqui a pouco. Ele ganhou em 2018 o prêmio Leia, ou Leia, não sei exatamente, em Portugal. E no ano passado, em 2020, ganhou o prêmio Jabuti aqui do Brasil. Sério, muito incrível, vocês precisam ler. E eu desejo, assim, cada vez mais sucesso ao autor. Agora com seu novo livro, que é, assim, fantástico também. Eu tinha medo, de certo modo, me decepcionar por ter gostado tanto de Torto Arado, mas não, de jeito nenhum. Foi maravilhoso. Quem sabe, em alguns momentos, ainda melhor pra mim. Então, vamos falar de Doramá ou Odisseia, Histórias. Tem esse nome porque, na verdade, Doramá ou Odisseia é um dos contos desse livro. Esse é um livro que tem 12 contos no total, e foram contos que o Itamar escreveu aí ao longo de sua vida, tanto antes de Torto Arado, quanto depois de Torto Arado. São histórias curtas, algumas mais longas, mas assim, igualmente poderosas, incríveis, fantásticas, muito bem escritas e muito fechadinhas. Seus temas se conectam bastante com Torto Arado, e são aqueles temas muito brasileiros, muito atuais e que na verdade estão aí no nossa realidade desde sempre, né? Desde que o Brasil é Brasil. Infelizmente, esse passado terrível escravocrata, e ele vai escrever muito sobre isso e sobre coisas que a gente não deve esquecer. Então esses contos vão tratar assim com maestria de diversos assuntos e vai trazer como um bônus essa escrita maravilhosa do Itamar, linda, poética, incrível, e que você percebe que foi evoluindo cada vez mais, porque por mais que você não saiba qual conto foi escrito quando, você consegue perceber a diferença da escrita dele de alguns, né, entre uns e outros, como evoluiu, como ficou ainda mais bonita. Então eles vão tratar de temas, assim como Torto Arado, como terra, conflitos de terra, pertencimento, luta, força, libertação, resistência, poder, fé, exaltam muito a cultura afro-brasileira. Alguns têm até uma vibe meio sobrenatural, eles são cheios de metáforas e simbolismo, e alguns deles são extremamente crus, assim, de tão realistas. E além de tudo, ele ainda traz também uma outra parte muito importante da nossa cultura brasileira, que é a cultura indígena. Aliás, o nome do conto é O Espírito Abone das Coisas, está mais ou menos no meio do livro, assim. A relação com a natureza, né, dessa cultura tão rica, e as diversas etnias indígenas que a gente tem aqui no Brasil, porque são muitas. Uma delas vai estar representada aqui, que é que ele vai utilizar a língua jarauara, se eu não me engano é assim que se fala. Ele fala aqui nas notas que ele usou um dicionário especial para escrever esse conto, e através desse conto, né, ele vai enaltecer essa cultura e vai falar também da relação com a natureza. E ele me lembrou muito os discursos do Ailton Krenak, que, para quem não sabe, é um líder indígena brasileiro muito importante. Eu falei dele, aliás, no último vídeo do canal, que eu falei de livros com menos de 100 páginas, eu citei um dos livros dele, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele vai falar muito desses assuntos da natureza e de como o homem branco lida com a natureza, achando que ela é algo a lhe servir, que ele tá sozinho ali e que tudo é inferior a ele, que ele pode usar até acabar. E me lembrou muito esse tipo de tema, esse conto. Esse vídeo vai ser mais meio que um bate-papo sobre o livro. Eu vou falar de alguns contos, não vou falar de todos, porque alguns são bem curtinhos, eu não quero entregar a história inteira. Eu vou falar de alguns dos que mais me marcaram. Farol das Almas foi um desses contos que me marcou bastante. É um dos mais curtinhos, se não for o mais curto. Ele tem 3 folhas, 3 páginas, eu sempre confundo, mas enfim. Aqui a gente tem um grupo de homens que trabalha exaustivamente na construção do que eles chamam de casa de luz. A gente não entende exatamente o que quer dizer no início, e eles também parecem não entender muito do que se trata, mas estão animados com todas as promessas, né, dos homens ali, dos senhores que estão ali comandando. Esse é um dos contos que vai tratar desse trabalho sofrido, desse trabalho escravo, desumano, e também de todo o sofrimento da travessia desses homens nos que eram chamados de navio-negreiros. Eu não sei se essa palavra ainda é utilizada, se eu estiver errada me corrijam, não sei dizer se existe outra palavra. Mas como vocês sabem, esses navios que transportavam, né, os homens que seriam escravizados, esses trabalhos cujas condições eram desumanas e acabavam na morte de muitos deles. Então é um conto curto, mas forte, intenso,
e incrível. Outro que me marcou muito também foi um chamado Alma, que vai tratar, assim como vários contos desse livro aqui, de uma mulher muito forte, muito guerreira, que luta por sua sobrevivência, por melhores condições de vida e que não desiste, apesar de todos os problemas, as adversidades. Ela acabou de fugir da casa onde ela era escravizada, né, onde ela fazia esse trabalho escravo, essa espécie de cativeiro. Ela foge de lá utilizando um vestido da sua senhora e vai em busca de liberdade, vai em busca de uma vida melhor. E ela está ali em meio à natureza, tentando sobreviver, mas que esse sofrimento que ela está agora não se compara ao sofrimento anterior. Então ela quer acabar com esse sofrimento, fechar essas feridas abertas e procurar uma vida melhor. O jeito com que Itamar vai escrever esse conto, gente, é incrível, é muito intenso, porque o texto, em alguns momentos, ele é corrido, só com vírgulas, sem parágrafos, sem pontos finais. Então fica tudo ainda mais forte, né? Você percebe que é proposital para te dar ainda... Você fica meio sufocado. Muito incrível e o final ainda melhor. Eu me lembro dessa vida de antes e cada espinho que agora entra na minha pele é muito pequeno perto da dor de antes. Cada corte no pé que foi ficando descalço é nada perto da dor de antes. Perto dos risos dos senhores, perto dos maus tratos da senhora, é muito pouco. Agora mais um conto que, gente, assim, nossa, eu parava e ficava, meu Deus do céu, que coisa fantástica, como esse homem escreve incrivelmente bem. Esse conto se chama Oração do Carrasco e é, assim, pra mim um dos melhores. Todos são muito bons, mas esse foi um dos que eu mais gostei. No início ele vai tratar dessa família de carrascos, que, assim, esse trabalho é algo passado de geração por geração, é como se fosse uma herança, então os homens não têm exatamente uma escolha de seguir outra vida. E aí, através desse conto, o Itamar vai ampliar a voz da resistência. Ele vai trazer uma espécie de homenagem a muitas figuras, muitas pessoas que lutaram, que gritaram aí, colocaram as suas vozes e foram mortas ou foram presas ou repreendidas, enfim, por conta disso. Então ele vai trazer alguns trechos de música, ou então de textos, ou de poemas, discursos, e também algumas situações de pessoas aí desse meio. Ele vai falar do John Lennon, do Martin Luther King, e de uma mulher que eu particularmente não conhecia, mas deveria, que é a Margarida Alves, uma brasileira, que eu descobri que foi uma mulher muito forte, muito guerreira, que lutou aí pelos direitos dos trabalhadores e acabou sendo morta por conta disso. Foi morta por latifundiários, né? Então, em todo esse conflito aí de terra, que são temas muito constantes nas obras do Itamar Vieira Júnior. Em certo momento do conto, a gente vai encontrar um personagem ali chamado Poeta, que, pelo que eu entendi, foi a forma do Itamar trazer a arte também como resistência, né? Que a arte sempre foi resistência. Tem gente aí que não entende, tem gente que acha que, mas a música, mas os livros e os filmes não deveriam tratar de política, é uma coisa separada da outra. Não, não é. Livro, arte, música, tudo é e sempre foi resistência, sempre foi um ato de protesto, e se você não entendeu isso, você entendeu a arte completamente errado. Então é uma forma do Itamar trazer essa coisa da arte como resistência. E eu achei esse momento desse personagem muito incrível, tem algumas passagens maravilhosas que eu marquei várias, mas eu vou ler só uma delas para vocês terem uma ideia. Quiseram nos apagar como velas, mas conseguiram apenas nos transformar em mártires. Desejaram nos eliminar como traços na areia, nos secar como as lágrimas que sempre insistiram em nos deixar, como rostos que se desfazem na memória. Quiseram proibir as músicas que cantávamos, os discursos declamados, as orações proferidas. Quiseram derrotar as lutas que forjamos, subverter as conquistas que alcançamos. Atravessamos anos, décadas, séculos e aqui estamos para fazer nossas palavras ecoarem novamente. Para dizer o que já disseram de inúmeras maneiras, o que continuará a ser contado de muitas formas, até que sejamos outros, diferentes do que éramos. Não é maravilhoso? Dá vontade de falar de todos os contos, mas eu não vou. Eu vou agora, então, para o que dá nome a esse livro, que é o Doramá ou a Odisseia, que para mim é um dos melhores, é assim uma obra de arte. Nesse conto a gente começa acompanhando uma moça que está ali no seu cotidiano, mas ela vai se deparar com uma cena muito triste de um cachorro no chão, machucado, que está ali meio que à beira da morte, e ela fica angustiada, ela quer ajudar, mas ela não sabe como, então ela acaba fugindo dessa situação, mas isso não sai da cabeça dela, ela anda, ela pega um ônibus, mas isso não sai, isso continua ali, aquela imagem, e ela começa a refletir e pensar em diversas coisas. A gente vai conhecendo sobre a sua vida, enquanto ela tá ali nessa odisseia, né, nessa aventura, andando pela cidade, tentando esquecer, refletindo, até que a gente descobre também que ela tá aí nessa espécie de que em muitos momentos, né, em muitas situações se torna um trabalho escravo moderno, que é ser empregada doméstica. Então é um conto muito maravilhoso, incrível, é um dos mais longos, mas é muito bom. E eu amei também o jeito que ele meio que explica o nome dela. É lindo, lindo. A escrita do Itamar, assim, gente, é um espetáculo à parte. Ele tem um jeito muito encantador, sutil, sensível de escrever. E como eu falei no início, você consegue perceber claramente quais foram os contos que ele escreveu antes ou depois, porque
Por mais que não tenha nada escrito, dá pra perceber em quais a escrita dele tá mais avançada, ainda mais bonita. O primeiro, que se chama Floresta do Adeus, é um deles, eu acho que foi um dos mais recentes, eu acho, né? Que a escrita dele tá muito maravilhosa. Eu ficava babando e marcando tudo, porque é muito lindo. Eu vou ler um trecho para vocês terem uma ideia de como Itamar sabe usar muito bem as palavras. O vento desalinha meu cabelo e eleva as pontas de meu lenço de renda, que por pouco tempo cobre meus olhos úmidos de espera, úmidos por Luiz, que vive além da floresta do adeus, do outro lado da cerca, onde existe uma estrada. A rosa túmida de meu corpo, inútil flor sem sua presença, sem ter para quem se inclinar, perfumar, rosa vil que pisa folhas mortas, que se arrasta em sua graça vã, corpo que dança sem música, pão que assa sem brasa, a cigana indomada, ardendo em seu corpo jovem. Olha isso, é muito sensível. E esse conto é um dos mais bonitos, assim, mais que eu achei simbólicos. Eu não citei porque eu ia citar ainda esse trecho, mas ele tem uma coisa meio distópica. Outro tema que o Itamar fala muito aqui, que eu acabei não citando, é a natureza em si, né? Como eu falei, da cultura indígena, mas também a água. Fala muito de água, de mar, e tem até um conto aqui que é muito bom também, que fala dessa senhora que não quer deixar a sua casa, que tem essa coisa também, né, do pertencimento e das pessoas serem retiradas de suas casas por empresas maiores que querem construir ali. Nesse caso era uma hidrelétrica. Tem essa coisa da água. São situações muito reais, muito que acontecem diariamente nas nossas cidades, né? E que também está presente em Torturado. Enfim, como eu falei, eu não vou falar sobre todos os contos, mas eu espero ter convencido vocês a ler esse livro incrível, que é assim um presente para a nossa literatura. Ele vai representar a nossa cultura lindamente e vai falar de coisas que a gente não pode esquecer, de coisas que muita gente fecha os olhos e finge que não existe. Vai enaltecer a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, a nossa fé, a nossa força, a força do brasileiro. Lindo, incrível. Itamar, se você estiver assistindo esse vídeo, que não sei se vai acontecer, mas muito obrigada pelo seu trabalho, pelo que você escreve, por nos presentear com essa lindeza que é a sua escrita, as coisas que você fala pra gente, por todas as situações que você cria, mas que são reais e que escancaram uma realidade que a gente tem que, né, abrir os olhos para ver e para encarar e para mudar também. Tenho certeza que Doramal Odisseia vai ser um sucesso tão grande quanto, ou ainda maior do que Torturado, porque esse livro é incrível, gente, de verdade. Leiam, enalteçam a nossa literatura brasileira, enalteçam a nossa cultura. É um livro muito rápido, é um livro poderoso, mas que não te deixa mal quando você termina, porque a escrita de Itamar é tão linda que consegue fazer com que tudo fique mais bonito, sabe? Eu não sei dizer, é triste, mas sei lá, ele consegue meio que acalentar seu coração, não sei explicar. Comprem, sério, de verdade, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Se você gosta desses temas, se você gosta da nossa cultura, se você entende a importância de falar sobre isso, você vai gostar. Se quiser comprar pela LDM, se você é aqui de Salvador, você pode comprar autografado. Sempre bom também ajudar as pequenas livrarias, né? As livrarias da nossa cidade. Se quiser comprar pela Amazon também, puder comprar pelo meu link, eu fico muito agradecida que eu ganho uma pequena comissão. Eu vou deixar aí, como sempre, na descrição do vídeo. Enfim, leiam Torturado, leiam Doramal Odisseia. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro, tô muito feliz de ter comprado logo que saiu, porque eu tava muito ansiosa. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal se você quer acompanhar meu conteúdo. Curte o vídeo se você gostou e comenta aí se você quer ler, se você não quer, se você gosta de Itamar. Muito obrigada por estar aqui. Sua presença é essencial. Beijos e até a próxima.